Olá, concurseiro, olá, concurseira, bem-vindo a mais um encontro onde falaremos de assuntos extremamente relevantes de atualidades. Mais interessante do que prestar atenção nessa questão de atualidades está na sua capacidade de fazer relações com o assunto que nós vamos falar agora, ok? Nosso primeiro tema, a supertempestade nos Estados Unidos e seus prejuízos. O furacão Sandy, que ao tocar o solo no dia 29 de outubro em Nova York, foi rebaixado para uma super tempestade. Deixou um rastro de destruição. Muitos moradores até compararam esse evento à derrubada das Torres Gêmeas. Lembra disso? Dezenas de vidas ceifadas, entre elas um brasileiro. Milhões de pessoas desalojadas, a Bolsa de Valores fechadas. Apenas 2 vezes na história esse fato se repetiu. Prejuízos de mais de 50 bilhões de dólares e semanas para que a vida dos nova-iorquinos voltem ao normal. Milhares de residências sem água. A cidade que nunca dorme apagou sem energia. Pessoas sem alimentos, sem combustível, sem transporte público, pois os túneis do metrô estavam alagados. A Bolsa de Valores, Wall Street, deixou de movimentar aproximadamente 120 bilhões de dólares por dia e fechou pela primeira vez desde a derrubada das Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. A última vez que a Bolsa fechou por motivos atmosféricos foi no ano de 1888, portanto 124 anos. Pensa um detalhe aqui comigo, veja o termo que eu usei. Motivos atmosféricos. Normalmente a imprensa está usando por motivos climáticos. Esses termos são conceitos totalmente diferentes. Eu gostaria que você marcasse isso. Tempo atmosférico é uma coisa e clima é outra. Como assim? O clima, eu preciso de 30 anos coletando dados. Dados do quê? Do tempo, para eu dizer como que é o clima de um lugar. Portanto, esse evento que aconteceu é um evento do tempo atmosférico. Vale a pena ficar ligado nesse detalhe. Acompanhe as imagens agora da câmera colocada no topo do prédio do jornal New York Times. Ele registrou a passagem da supertempestade Sandy. O vídeo capturou imagens entre domingo e quarta-feira. Fique atento a esses detalhes. Veja lá. Uma câmera colocada no topo do prédio do jornal americano New York Times registrou a passagem da supertempestade Sandy por Nova York esta semana. O vídeo que você vê aqui está acelerado para mostrar em pouco tempo tudo o que foi capturado entre domingo e quarta-feira. Sandy atingiu a costa leste americana com força na segunda-feira. Os primeiros sinais de chuva são visíveis ao 12:30. Poucas horas depois, o vento é tão forte que a câmera acaba se deslocando levemente para a esquerda. O vídeo também revela alguns momentos de blackout e a volta do céu azul após a passagem de Sandy. Note nas imagens, são todos eventos do tempo atmosférico. Perceba que vai escurecendo, a cidade vai ficando sem energia. Automaticamente, calcule aí quantos elevadores pararam, quantas pessoas tiveram que subir escadas se precisassem se movimentar. Imagine agora a questão das bombas d'água que empurrariam água até a residência dessas pessoas. A questão da energia para carregar um telefone celular que as pessoas precisassem se comunicar. Então, este evento que você observa nas imagens faz parte não exatamente do clima, do conceito que eu chamei a atenção antes, e sim um evento do tempo atmosférico. Por isso que você tem que ficar atento e não trocar esses dois conceitos. Em relação a isso, lembre-se que o maior desastre natural dos Estados Unidos, o furacão Katrina, causou prejuízo de 108 bilhões. Então, nesse caso aí, a supertempestade é o segundo. No caso da supertempestade Sandy, muitas das 468 estações de metrô que interligam toda a cidade foram fechadas pela primeira vez em 108 anos de história.
Essa descrição que acabo de fazer e as imagens que vimos parece a cena banal de um filme hollywoodiano. Inúmeros filmes mostram a destruição da cidade que mais chama a atenção do mundo. Nova York é hoje a capital do planeta. A realização da 43ª edição da Maratona de Nova York, que é um dos maiores eventos do mundo dessa natureza, foi cancelada, pois a estrutura da maratona foi utilizada justamente para poder socorrer as pessoas que estavam envolvidas ou que estavam sendo prejudicadas por essa tempestade. A prefeitura da cidade, ou o prefeito da cidade, Michael Bloomberg, justificou o cancelamento da corrida por ela ter se tornado fonte de controvérsia e divisão das pessoas. Alguns queriam e outros não, e ele preferiu, é claro, deixar isso de lado. Os problemas só não foram maiores porque um alerta obrigou as pessoas das áreas de maior risco a abandonarem o local, principalmente aquelas que a prefeitura conhecia o relevo, sabia da parte mais baixa e, entendendo que ali poderia ter um alagamento, obrigou as pessoas a saírem. Esse fato é interessante até para que o Brasil possa pensar em um plano de planejamento em relação a desastres, possa prever isso com maior antecedência. Esses fatos mudaram as agendas dos então candidatos à presidência dos Estados Unidos. Inclusive, fique atento aí, você vai ouvir muitas análises dizendo que Obama tomou medidas bastante assertivas e isso colaborou com o quê? Com a sua reeleição. Agora ele é o novo presidente eleito dos Estados Unidos. Entenda uma coisa, concurseiro, concurseira. Você vai ouvir muito ainda sobre a questão do furacão Sandy. Eu gostaria que agora você ficasse atento a esse vídeo que nós vamos mostrar o comportamento das pessoas em questão de alimento, em questão da busca de alimentos, já que eles não tinham estoque em casa, supermercados tinham esgotado, em questão da energia, como que eles colaboraram, como que eles participaram. Acompanhe esse vídeo. Os nova-iorquinos resolveram se unir para vencer os desafios enfrentados na cidade depois da passagem da super tempestade Sandy. Como muitas lojas e restaurantes estão fechados, o jeito foi improvisar barraquinhas de lanches no meio da rua para alimentar os vizinhos. Outro problema que tira o sono dos habitantes de Nova York é a falta de eletricidade, que já dura mais de 3 dias. Alguns voluntários se dispuseram a pedalar para gerar energia para pelo menos carregar os celulares. Na quinta, o metrô da cidade retomou parcialmente seu funcionamento e com entrada gratuita até esta sexta. Mas a previsão das companhias de eletricidade é que boa parte do sul de Manhattan só volte a ter luz no sábado. Notou nas imagens da reportagem que as pessoas ficaram com seus celulares descarregados, mas já que elas estavam ali pedalando porque tinha um gerador que ia para aquela régua onde elas carregavam os celulares, isso indica o quê? Que mesmo com toda a tempestade, com todos os problemas, ainda existia o sinal do celular. Elas podiam se comunicar. Dá para nós compararmos aí com o nosso país. Faço aqui uma ressalva. Muitas pessoas, jornalistas principalmente, estão falando que o ser humano está provocando mudanças climáticas. Mas esse furacão não se formou necessariamente devido à ação do ser humano ou do trabalho do ser humano sobre a natureza. Pensa comigo o seguinte, existem duas correntes científicas. Uma acredita que podemos mudar sim o clima. A outra diz o seguinte, que nossas ações ainda são pequenas. A ação, o trabalho do ser humano ainda é pequeno para interferir num sistema tão complexo como é o clima. Primeiro, porque nós temos pouquíssimos registros em relação ao comportamento do clima. É importante registrar que sempre existiram furacões nessa região. Cabeça de Vaca já falava lá no início de 1500 sobre tempestades nessa região e no Golfo do México. Sobre isso, concurseiro, concurseira, vale a pena você dar uma olhada no livro
do Cabeça de Vaca, Álvaro Nunes Cabeça de Vaca, escrito lá no início de 1500. Ele já relata nesse material inúmeros eventos de furacões na região do Golfo do México. Por quê? Claro que como a nossa vida é curta nesse planeta e esses eventos não eram registrados, até porque nós não tínhamos mídia, automaticamente dá a entender que ele é uma coisa nova, que nunca tinha acontecido. Não, é comum. Sempre acontece, sempre tem furacões na região, tá certo? Então, por que esse assunto se tornou tão relevante? Você deve prestar atenção. Vamos lá. A resposta está no fato que as populações se concentraram em áreas urbanas. Estamos vivendo em grandes cidades e assim o problema acaba sendo concentrado. Quero fazer aqui um alerta. Na maioria das vezes lemos que a natureza provocou um desastre. Chamamos até de desastre natural. Mas pense o seguinte, esses eventos como chuvas fortes, furacões, estiagem, maremotos sempre aconteceram. Uns vão se repetir com maior sazonalidade, outros não. Tem aí eventos que vão acontecer de 10 em 10 anos, de 50 em 50 anos, de 100 em 100 anos. E no caso de tremores causados por terremotos, não existe uma sazonalidade definida, ainda não existe um aparelho que consiga fazer esta previsão. E tudo isso vai aparecer como se fosse culpa da natureza. Por exemplo, a força da tempestade Sandy matou mais ou menos 90 pessoas, aproximadamente. A tempestade Sandy provoca o segundo maior desastre natural dos Estados Unidos. E assim por diante, diversas dezenas de manchetes, sempre colocando o quê? A culpa na natureza. Note isso, é interessante essa transferência. Um evento que nós não controlamos, colocamos a culpa onde? Na natureza, e não pensamos que nós, nos últimos anos, nos concentramos em um lugar só, nos concentramos numa área urbana. E esta concentração faz com que aconteça o quê? O problema acaba se acumulando, acaba se concentrando. Por quê? Antes de nós nos concentrarmos em grandes cidades, os problemas estavam rarefeitos, estavam distribuídos nas zonas rurais. As pessoas moravam uma distante. Então, quando passava um furacão, quando passava uma grande tempestade, este evento não aparecia como aparece agora. Então, fique sempre atento, analise com atenção e duvide quando você ler uma manchete que coloca a culpa no ser humano. Só quero fazer mais uma comparação para você analisar aí. Pensa comigo o seguinte, num terreno onde viviam apenas 5 pessoas, você constrói um edifício de vários andares, passam a viver 300, 400 pessoas. Ou mesmo naquela imagem que nós vimos anteriormente acelerada, que mostrava toda aquelas construções de Nova York. Antigamente não existia tudo aquilo. Então, o furacão passava por ali, tinha floresta. A partir do momento que construímos a cidade, o chamado solo criado, quando você coloca um apartamento em cima do outro, esse problema vai se concentrar. E é importante, uma banca pode pegar essa manha aí, pode pegar esse ponto para ver se você está atento em relação a essa interpretação. Nosso próximo tema, você ouviu falar muito sobre isso. Pensa nessa manchete. O Enem passa na prova. Uma das maiores aplicações de provas do mundo. Teve nos dias 3 e 4 de novembro seu maior teste, passar credibilidade para a população brasileira. Desde que a prova passou a selecionar alunos para vagas em universidades, lá em 2009, o exame já foi furtado, questões vazaram e gabaritos foram impressos de maneira errada. Mesmo com todos esses problemas, muitos amplificados por motivos políticos aí, o processo se consolidou.
É interessante fazer essa ressalva. Veja, muitos dos problemas foram amplificados, porque uma prova que tem milhões de pessoas ter um problema aqui ou acolá, sempre tem um interesse de partidos políticos nesse sentido. E ele foi explorado, por exemplo, na campanha em São Paulo. Vale a pena você ficar ligado nesse ponto. O contingente que efetivamente fez o exame foi de 4.175.000 pessoas. Os dados foram divulgados no domingo, na noite que terminou o Enem, pelo ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Ele destacou que o balanço é preliminar, pois não considera informações de todos os 15.000 locais de aplicação de testes e em 1.615 municípios espalhados por todo o país. Então, o ministro foi muito cauteloso aí, porque lá na frente pode surgir um problema que a imprensa venha a divulgar e daí pode até manchar a questão do Enem. Concurseiro, vamos relembrar uns fatos muito interessantes, por que essa prova foi tão polêmica e até esse título, o Enem passa na prova. Lembre-se, 2009 teve o furto da prova, o Enem foi furtado dentro da gráfica, a prova foi adiada, até isso aconteceu. No ano de 2010 teve erros de impressão, os cabeçalhos dos gabaritos saíram trocados na gráfica. Em 2011, outro problema, vazamento. Alunos em Fortaleza tiveram acesso primeiro, de maneira antecipada, a questões e muitas questões tiveram que ser anuladas. Então, tudo isso veio manchando e você deve ficar ligado ao que vai acontecer daqui por diante. Por isso que eu falei que o ministro ficou, ou melhor, foi bastante cauteloso em relação à divulgação do sucesso da prova. Tudo isso, no entanto, não inviabilizou as aplicações, pois o Brasil, pensa bem, precisa de uma prova geral, baseada no TRI, para entender os problemas e virtudes do seu sistema educacional. Esta ideia, pessoal, não é nova, ela foi elaborada lá nos anos 50 nos Estados Unidos. O TRI envolve psicologia, estatística e informática. Agora você já fez uma pergunta, o que é o TRI? Estava falando aí essa sigla e justamente para chamar a sua atenção. Pois bem, vamos lá. TRI é teoria de resposta ao item. Isso significa que uma prova pode ser aplicada em diferentes lugares do país e conseguir fazer uma avaliação, entre aspas, mais justa. E o resultado dessa prova pode ser comparado ao longo de anos, ao longo de décadas. Por isso que eu falei que o Brasil necessita, sim, ter dados sobre o nosso sistema educacional. Porque até então, cada região do país, cada universidade, cada unidade da federação adota um sistema, adota um currículo. E o governo não tem parâmetros para conseguir dizer se o problema da educação no Brasil está nos professores, está nos alunos, está na escola como um órgão físico e assim por diante. A partir de dados que serão coletados ao longo de pelo menos 10 anos, o governo vai poder fazer uma comparação. E, em cima disso, fazer uma avaliação e aplicar o dinheiro no lugar certo. É interessante isso, porque o aluno no Brasil, embora nós sempre comentamos e ouvimos que a educação não é valorizada, cada aluno custa muito caro, existe um valor investido e nós precisamos, ou melhor, o governo precisa saber onde investir de uma maneira mais correta para corrigir os problemas que nós temos certeza e sabemos que é muito sério em relação à educação brasileira. Concurseiro, concurseira,
Em relação a tudo isso, eu gostaria que você pensasse também num termo que o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, usou no domingo, na noite que terminou o concurso. Em relação àquele fato, lembra-se dos alunos ou dos candidatos do Enem que fotografaram o gabarito e postaram na internet a fotografia desse gabarito? O ministro os chamou de, abre aspas, pichadores eletrônicos. Interessante esse termo, interessante essa interpretação, principalmente para aquelas questões ligadas à informática. E é claro que o Enem está ligado a um tema muito interessante, que é educação. E esse tema vem ganhando cada vez mais força em nosso país. Concurseiro, concurseira, fique atento, estude, analise e desejo a você uma ótima prova.